Olá, está no ar o TCE na TV. O programa traz para você o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas sobre os gastos dos poderes públicos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Veja os destaques desta edição. Tribunal de Contas cumpre 5 das 7 cláusulas exigidas pelo Ministério Público Estadual. Primeira Câmara determina a devolução de mais de R$250 mil aos cofres públicos municipais. Conselheiros da Segunda Câmara julgam 75 processos. E ainda, Pleno do TCE-MS aplica mais de R$100 mil em multas a gestores. Está no ar o TCE na TV. Em uma visita técnica realizada pelos representantes do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho ao Tribunal de Contas, foram constatados o cumprimento de 5 das 7 cláusulas pactuadas no termo de ajustamento de conduta assinado no dia 30 de dezembro de 2010. O termo é referente à contratação de mão de obra por empresas terceirizadas. Com a conclusão das 5 recomendações, faltam apenas 2 cláusulas a serem cumpridas. O prazo vai até o final de novembro deste ano, quando encerra o calendário estipulado. De acordo com o representante do Ministério Público do Estado, Paulo Zeni, o termo de ajustamento de conduta está caminhando de acordo com as recomendações que foram solicitadas pelo Ministério. O termo de ajustamento é um documento que estabelece etapas, eles fixam um processo para modificação de uma determinada situação jurídica. Nesse caso, nós estamos trabalhando em cada etapa do procedimento, nós já temos 4 ou 5 pontos do termo de ajustamento, cláusulas, que já foram superadas, que foram solucionadas. Há ainda 2 pontos pendentes que estão dentro do prazo, que estão em acompanhamento, e nessa reunião nós tivemos condição de indicar já os passos seguintes para que o termo de ajustamento seja levado a efeito ao final do prazo. O procurador do Ministério Público do Trabalho avalia que a postura do tribunal em prestar esclarecimentos e mostrar que os encaminhamentos estão sendo dados demonstra o cumprimento em regularizar todas as questões apontadas pelo Ministério Público do Trabalho. Nós avaliamos de uma maneira muito positiva, até porque o Tribunal de Contas é uma instituição de extrema relevância para a sociedade e o que o Ministério Público do Trabalho busca é efetivamente contribuir para que o tribunal possa exercer as suas funções institucionais da melhor maneira possível. Então, na medida em que a gente percebe movimentos concretos, em resolver a questão da terceirização, em melhor trabalhar na questão da contratação de comissionados, em prestigiar a atuação do auditor de controle externo. São todas medidas vistas de uma maneira muito positiva pelo MPT. Durante a reunião, o presidente do Tribunal de Contas, Valdir Neves, entregou aos representantes do MPT e do MPE os documentos que comprovam o cumprimento das exigências contidas no termo de ajustamento de conduta. Nós estamos nos adequando, avançando de forma célere, e quando a gente abre uma reunião como essa, chamando o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, tem 3 Ministérios Públicos, que o nosso e mais 2. É uma demonstração de que nós não temos nada a esconder, que o órgão que controla os poderes não tem medo de ser controlado, precisa, na verdade, dar exemplo. É o que nós estamos demonstrando nessas reuniões, nessas discussões, sobretudo não só com a presença do presidente, mas da maioria do colegiado. Nós temos 5 conselheiros discutindo aqui, nossos técnicos, nossos assessores, numa demonstração inequívoca que estamos no caminho certo, que estamos dando uma nova fisionomia para o Tribunal de Contas, dando para ele garantia de que a população tem aqui realmente uma trincheira em defesa do erário, do bom gasto do dinheiro público e, sobretudo, da qualidade da gestão. Então, isso só nos fortalece, nos deixa extremamente felizes e com a consciência tranquila de que estamos no caminho certo e vamos continuar firmemente nessa direção, buscando cada vez mais a qualidade da gestão. Mais de R$250 mil deverão ser devolvidos aos cofres públicos dos municípios de Miranda, Terenos, Glória de Dourados, Pedro Gomes e Nova Andradina. A decisão foi tomada durante a sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, realizada no dia 29 de setembro.
Os conselheiros analisaram 62 processos e ainda aplicaram mais de R$60 mil em multas. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 24 processos e considerou 5 deles irregulares, tendo determinado a impugnação e a devolução de mais de R$20 mil ao município de Miranda. Processo 19.098/2013. Em exame o procedimento licitatório carta convite número 69/2013, a formalização e execução financeira do contrato número 110/2013, celebrado entre o município de Miranda e a empresa Posto de Serviço Ideal Limitada, visando a aquisição de pneus, câmaras e protetores para utilização na frota de veículos oficiais, no valor de R$ 71.263. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato, porque realizados em consonância com as determinações incertas na Lei 8.666/93, com ressalva pela remessa intempestiva dos documentos. Pela irregularidade da respectiva execução financeira, por descumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, prevista no artigo 70 da Constituição Federal, combinado com o artigo 37 da Lei Complementar 160/2012, pela impugnação da importância de R$ 71.263, referente à ausência de comprovação dos recursos públicos dispendidos, entre parênteses, empenhados para a contratação, responsabilizando a ordenadora de despesas à época, senhora Marlene de Matos Bossé, pelo ressarcimento do valor impugnado ao erário municipal. Pela aplicação de multa à ordenadora de despesa acima nominada em 10% do dano causado ao erário, que corresponde a 335 UFERMs. Pela remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, para que adote as providências cabíveis junto à Procuradoria-Geral de Justiça para apuração de possível ato de improbidade administrativa. O conselheiro Chadid também votou pela irregularidade do procedimento licitatório realizado entre a Prefeitura de Terenos e a empresa Locatelli Limitada. De acordo com o voto apresentado, os documentos demonstraram o direcionamento da carta convite. Processo 24.624/2012. Em exame o procedimento licitatório carta convite número 74/2012, a formalização e execução financeira do contrato número 74/2012, celebrado entre o município de Terenos e a empresa Locatelli e Trentin Limitada, visando a aquisição de produtos e serviços para a recapagem de pneus da frota de veículos oficiais, no valor de R$ 77.390. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Primeiro, pela irregularidade da contratação pública em apreço, por infringência ao artigo 3º da Lei 8.666/93, pela impugnação da importância de R$ 29.903, responsabilizando o ordenador de despesas à época, senhor Humberto Rezende Pereira, pelo ressarcimento da referida quantia devidamente atualizada ao erário municipal, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em 20% do dano causado ao erário, que corresponde a 709 UFERMs. Na oportunidade, solicito à Secretaria das Seções que remeta os autos ao Ministério Público de Contas para a adoção das providências necessárias à apuração de crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, bem como a prática de ato de improbidade administrativa. Sob a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, foram votados 19 processos e aplicadas multas que somam mais de R$ 20 mil. O conselheiro considerou irregulares e determinou a impugnação de mais de R$ 140 mil aos cofres da Prefeitura de Glória de Dourados, Nova Andradina e Pedro Gomes. Iniciando pelo processo número 115.584/2012,
inspeção ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Glória de Dourados, período de janeiro a dezembro de 2011, titular Arsênio Atas Júnior, declarar irregulares atos e fatos contábeis discriminados nos itens especificados no relatório de auditoria em função das suas anomalias. Glosar despesas do montante de R$ 11.933,32 e de R$ 5.935,58 em razão das ilegalidades nas feituras dos respectivos dispêndios. E aplicar multa de 165 UFERMES ao titular acima nominado, atribuindo-lhe a responsabilidade por esta cominação, bem como por aquela relativa à impugnação das despesas especificadas do item 2 supra. No processo número 767/2011, contrato número 38/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Nova Andradina e a empresa White Martins Gases Industriais do Norte, Sociedade Anônima, titular José Gilberto Garcia, declarar regulares as fases de formalização do primeiro ou terceiro termo aditivo do contrato, declarar regular com ressalva a formalização do quarto termo aditivo e irregular a etapa de execução financeira da contratação, aplicar multas no montante total de 200 UFERMES ao titular acima nominado, assim distribuída: 50 UFERMES pelo não encaminhamento de documentos sujeitos à análise dessa Corte de Contas dentro do prazo e pela publicação a destempo do quarto termo aditivo e B, 150 UFERMES pela realização de despesas sem prévio empenho e, finalmente, glosar despesas sobre a responsabilidade do mesmo titular e determinar sua restituição ao erário do município devidamente corrigida no montante de R$ 36.165,54, relativa à diferença maior apurada entre os valores dos pagamentos efetuados e da quantia empenhada. No processo número 14.622/2004, contrato 21/2004, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes e a empresa Tropical Comércio e Material Construção Limitada, titulares Enivaldo Dias Pedroso e Francisco Vanderlei Mota, declarar irregular a fase de execução financeira do contrato em virtude da ausência da nota de anulação de empenho no valor de R$ 43.123,44, bem como pela apresentação de notas fiscais desprovidas de atestado de recebimento e, em função das referidas falhas, aplicar multa de 100 UFERMES a cada um dos titulares acima nominado. A sessão do dia 29 de setembro da segunda Câmara do TCE-MS analisou 75 processos referente a contratos administrativos, pregões presenciais, contratos de obras e convênios de repasse financeiro. O conselheiro Irã Coelho das Neves julgou irregular o pregão presencial da Prefeitura de Três Lagoas, que tinha como objetivo a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para atender os veículos da frota do município. De acordo com o relatório voto, não foram encaminhados o comprovante de publicação da ata e o comprovante de convocação aos fornecedores para assinatura da ata de registro de preços. Já no processo número 120.064/2012, que trata do pregão presencial número 70/2012, levado a efeito pelo município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, o qual originou a ata de registro de preços de número 01/2012, o voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório e da formalização da ata de registro de preço dele decorrente, em face do não encaminhamento das cópias válidas das certidões negativas de débito trabalhista, bem como na comprovação da publicação na imprensa oficial, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMES sob a responsabilidade da senhora Márcia Moura, por grave infração à norma legal, representada pela não remessa de documentos reclamados por esta Corte, concedendo-lhe o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento das fases subsequentes, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Os conselheiros que compõem o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, durante a sessão do dia 30 de setembro, julgaram 76 processos de prestações de contas relativas a envio de balancetes, balanços, contratos, resultados de auditorias e pedidos de reconsiderações ou recursos ordinários. Deste total, 56 foram considerados
irregulares pelos relatores e aplicadas multas no valor de mais de R$120 mil. O conselheiro Ronaldo Chadid julgou irregular e ilegal as contas da Fundação de Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul, realizada no mês de janeiro a junho de 2012. No mesmo sentido, no processo 10.166/2013, em razão das irregularidades apontadas na auditoria realizada na Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul, referente ao período de janeiro a junho de 2012, em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa ao senhor Ronaldo Pérez Queiroz, ex-diretor-presidente, em valor correspondente a 200 UFERMs. Em razão do desatendimento de intimação determinada por esta relatoria, voto pela aplicação de multa ao atual gestor do órgão auditado, senhor Rodrigo de Paula Aquino, em valor correspondente a 30 UFERMs. Já o conselheiro Gerson Domingos respondeu a uma consulta formulada pela Secretaria Estadual de Fazenda em 2013 sobre os procedimentos corretos para adequação da dotação orçamentária de contrato já em vigência. Iniciando pelo processo número 12.544/2013, consulta formulada pelo senhor Jader Riff Julianelli Afonso, secretário de Estado de Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul. Conhecer da consulta em vista da presença dos pressupostos de sua admissibilidade e acolhendo as opiniões emitidas nos pareceres da assessoria jurídica da Presidência do Ministério Público de Contas, responder o questionamento do consulente nos termos que se seguem. A pergunta: determinado contrato foi licitado pelo Estado, indicando apenas o orçamento da Secretaria A, programa de trabalho número X, plano interno Y, fonte Z. Fecha aspas. No curso do contrato, surgiu a necessidade de atender às demandas da Secretaria B e do órgão C, todos do mesmo Estado, ressaltando-se que, no contrato, há a possibilidade de absorver tais demandas. Diante do exposto, quais seriam os procedimentos a serem adotados para a adequação da dotação orçamentária do contrato em questão, já em vigência, considerando a necessidade de inclusão e recebimento de destaque orçamentário financeiro de 2 outros órgãos do Estado? Há impedimentos legais para absorver as 2 secretarias? Inicialmente, peço à Secretaria das Seções a atenção à inserção da palavra contratação em minha resposta. A resposta: não havendo vedação quanto à descentralização externa de créditos orçamentários, destaque, e, em razão da mesma, não há impedimento quanto à alteração de contrato vigente para que nele se inclua a dotação destacada de outros órgãos e entidades, devendo, porém, haver a devida justificação e também restar demonstrada a necessidade e o interesse público. Contudo, a contratação inicialmente celebrada deve prever a absorção da contratação da despesa por este novo órgão, entidade e ainda por configurar alterações quantitativas do contrato. Deve comportar as respectivas demandas conforme os limites definidos pelo parágrafo 1 e 2 do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. Referida a inclusão de dotação no contrato vigente por deflagrar alterações quantitativas do objeto, deve ser procedida mediante termo aditivo, conforme o dispositivo do parágrafo 6º do artigo 65 da supracitada Lei Federal, observados os limites referidos acima. Não obstante, com relação ao recebimento de destaque orçamentário financeiro de outros órgãos do Estado, a descentralização de crédito orçamentário pode ser realizada, devendo, entretanto, observar alguns aspectos para não se macular o orçamento e a sua execução, dentre os quais destaca-se principalmente a prévia autorização em âmbito local para a utilização das descentralizações. 2. Atenção quanto à vedação do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, uma vez que é inalterável a categoria da programação prevista na Lei Orçamentária Anual, salvo proveniente de outra lei, a qual deve-se conciliar-se ainda com o Plano Plurianual e a Lei de Diretriz Orçamentária.
E a movimentação orçamentária deve se dar apenas quanto ao fato do órgão ou entidade que executará parcial ou integralmente determinada ação, projeto, atividade do governo e a respectiva dotação, não se alterando a estrutura programática. Comunicar o resultado desse julgamento aos interessados. A nova gestão do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul ganha mais reconhecimentos. A avaliação positiva tem como referência o modelo de administração implementada pelo presidente Waldir Neves. O primeiro reconhecimento veio com a entrega da medalha Patrono Rames Tebet, concedida nas festividades do Dia do Servidor Penitenciário para condecorar gestores com relevantes serviços no setor público. A honraria destacou a inovação do TCE na busca da agilidade no controle da fiscalização, bem como no trabalho pedagógico para capacitar o gestor a usar o dinheiro público de forma correta e transparente. Esse é mais um mérito que o presidente atribui à gestão compartilhada e ao empenho de todos os servidores. Sem os servidores, sem os colaboradores do tribunal, sem o colégio de conselheiros, né, a gente, aliás, tem feito uma gestão compartilhada. Todo o sucesso nosso é repartido com os colegas conselheiros, né, com os auditores, enfim, com o corpo administrativo do Tribunal de Contas, nossos diretores, servidores, todos. Eu acho que essa integração é fundamental. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Tem que ser no coletivo, tem que ser dividindo responsabilidade, né, dando funções, missões, cada um cumpre um papel. O segundo reconhecimento veio do presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Após uma agenda com os secretários dos tribunais das regiões Sul e Centro-Oeste, o ministro se reuniu com o governador do estado, o presidente da Assembleia e o presidente Waldir Neves. O TCU está fazendo um esforço enorme, já a longo prazo, por várias gestões, no sentido de melhorar as ações do controle externo. E, como sabemos, muita gente imagina que os tribunais de contas têm uma função eminentemente coercitiva ou punitiva. Nós temos, sim, mandatos como guardiães que somos da Constituição, das leis, do Estado, enfim. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande em respeito ao cidadão. Nós temos que nos devotar cada vez mais ao aperfeiçoamento das políticas públicas em relação à questão da eficácia, da eficiência e da efetividade dessas políticas no Brasil. E temos também que trabalhar para incorporar novos métodos que virão no sentido de dar as respostas que hoje a sociedade clama nos estados, na União, em todos os lugares. Então o Tribunal de Contas está buscando, através dessas parcerias com os tribunais de contas dos estados, embora não haja hierarquia nesse sentido, mas nós temos sim essa responsabilidade que nos leva a todos a esse trabalho, como disse, num momento de coparticipação. Eu recebo com muita humildade e com a consciência tranquila de que estamos no caminho certo. Até porque as ações que nós temos tomado são muito inspiradas no TCU, que é o nosso expoente máximo, que as ações que o TCU tem feito, sobretudo da efetividade, trabalho pedagógico, trabalho preventivo, tem incentivado, estimulado nós também a agirmos nessa linha. Nós temos que nos anteciparmos e evitarmos que o dinheiro público, sobretudo num momento de crise como esse, seja mal gasto, e analisarmos também a qualidade da gestão. Se além de ser gasto dentro das exigências constitucionais, estão atingindo o objetivo final, que é a melhoria da qualidade de vida da população. Eu acho que a grande função do TCE, que tem sido um grande parceiro, principalmente na informação e o treinamento das equipes técnicas das prefeituras, do próprio governo do estado, é você fazer uma interlocução permanente para que a gente possa ir formando os quadros, adaptando a nova legislação, adaptando aos novos modelos de gestão existentes, para que a gente tenha uma eficiência maior nas prestações de contas, na transparência que precisa ser demonstrada. Então não tem dúvida que esse é um trabalho harmônico, um trabalho que tem dado um resultado, e o Waldir está correto em incentivar nessa formação pedagógica dos gestores, tanto dos municípios quanto do estado, para uma boa prestação de serviço em favor da população do Mato Grosso do Sul. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.